Será que as coisas existentes tendem a persistir na existência? Ou será que na verdade elas tendem a deixar de existir uma vez na existência? Será que as coisas, os elementos do qual você é composto, eles são mantidos unidos e você continua existindo continuamente porque existe alguma sustentação divina? Isto é o que veremos neste vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, bem-vindos aqui ao canal sobre filosofia da religião, naturalismo e ativismo ateísta, ok? Pra quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo. E desta vez nós vamos introduzir aqui um assunto bem pesado, bem interessante, bem profundo e bem diferente do que nós costumamos ver aqui nas discussões entre ateus e teístas aqui no contexto brasileiro, ok? Nós vamos trazer aqui justamente a discussão acerca da inércia existencial, ok? Isso aqui vai ser um guia para iniciantes, tudo bem? Vamos lá, então, introduzir a questão. Bom, galera, esse vídeo vai tratar justamente de uma área da filosofia, ok? Que é trabalhada aí na academia por muitos pensadores, que é justamente a metafísica da persistência, ok? E a metafísica da persistência lida justamente com esse tipo de questão que eu coloquei aqui um pouco anteriormente, ok? Em um momento anterior. Que é justamente as coisas existentes têm uma tendência a deixarem de existir ou persistir em existência, ok? Uma vez que as coisas existem, uma vez que um copo existe, que um corpo existe, ele tende a persistir na existência, ele é dotado de alguma coisa que justamente o permite persistir na existência por si mesmo, ou existe alguma sustentação divina, talvez, para essas coisas permanecerem existentes e principalmente nas configurações que existem atualmente, certo? Acerca das partes que compõem uma coisa, ok? Então vamos lá, este campo da filosofia visa lidar justamente com esta questão tão crucial acerca da continuidade do mundo. As coisas e o mundo em geral tendem a persistir na existência ou deixarem de existir. Teístas, principalmente clássicos e naturalistas, tendem a ter visões distintas acerca desta questão, ok? Justamente por teístas terem uma visão específica, ok? Metafísica sobrenaturalista ali específica, e os naturalistas terem uma perspectiva metafísica diferente da naturalista ali, é que existe essa disparidade, existe essa distinção e essa forma de se enxergar diferente nos dois grupos, beleza? Então vamos prosseguir aqui, ok? Bom, visão geral, vamos dar um panorama geral e uma visão geral no que será abordado aqui neste vídeo, ok? Vamos primeiro lidar com a questão do propósito, ok? O propósito disso, dessa visão geral, dessa abordagem que será dada aqui, é gerar, uma grande clareza, ok? Lidar com uma grande, deixar as coisas claras, tudo bem? Precisas, ok? Então é a questão da precisão e o rigor. E também, é claro, 2, que é elevar o nível do discurso, ou seja, elevar o nível da discussão aqui no contexto brasileiro, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa aqui é justamente o contexto dialético, certo? Nós vamos lidar aí com a questão do contexto da onde as teses da inércia existencial são articuladas, ok? E aqui nós vamos expor, nós vamos lidar com algumas articulações acerca da inércia existencial que são mais promissoras, por assim dizer, certo? A tese global, a tese entitativa fundamental e a de existência necessária, ok? Em seguida nós vamos lidar com as teses competidoras, tudo bem? As teses competidoras aí acerca da inércia existencial, que contrapõem a questão da inércia existencial, ok? E aí nós temos algumas teses aqui específicas, ok?
a tese da expiração existencial, ou seja, a tese de que as coisas elas tendem a deixar de existir instantaneamente sem uma causa sustentadora específica, ok? Sem algo que o sustente na existência. E B, a tese da sustentação teística, ou seja, a tese da sustentação teística é justamente a que os teístas clássicos geralmente subscrevem, ok? Onde Deus é o sustentador dessas coisas na existência, ok? Cada momento no tempo. Nós vamos ver aqui também algumas articulações metafísicas, ok? Isso aqui vai ser um rascunho da coisa. Aí primeiro, antes de nós lidarmos com as articulações, nós vamos primeiro lidar justamente com algumas falhas, ok? Nós vamos expor algumas falhas aqui normalmente presentes nas articulações. Depois nós vamos seguir com a articulação da anterioridade, depois a articulação do estado, depois a articulação da necessidade e depois nós vamos prosseguir com os criticismos, algumas críticas que são apresentadas contra a tese da inércia existencial, ok? Principalmente na academia, tudo bem? E aqui vai ser um rascunho e algumas pré-visualizações, ou seja, só uma pré-visualização do que são essas críticas ali. E uma exposição breve, não iremos nos aprofundar porque este conteúdo é um conteúdo introdutório, beleza? Vamos lá. Antes de prosseguirmos com as questões, eu acho que é importante nós esclarecermos o que são os derrotadores, ok? Porque isso vai ser abordado nos próximos slides, aí, nas próximas partes da apresentação para vocês, tudo bem? E os derrotadores, eles envolvem a discussão acerca da epistemologia. E o que é a epistemologia, galera? Aqui, ó, a epistemologia é uma área da filosofia que está preocupada com a justificação, ok? Se uma dada crença é justificada ou não. E questões relacionadas ao que? A questão da justificação, de como você justifica essa coisa, né? Essa crença que você possui e tudo mais, ok? A justificação ela depende da evidência, e a evidência que ela pode ser compreendida de diversas formas diferentes, ok? Eu vou citar aqui brevemente uma perspectiva da epistemologia que é justamente a que eu endosso, pessoalmente, é a que o Joe Schmidt endossa e é a que o Michael Hilmer endossa, ok? Mas não é a única, não é a única forma, né, a única tese acerca da epistemologia que é possível, ok? Tem outras articulações também, ok? E essa perspectiva é o que? É o conservadorismo fenomênico ou fenomenológico, ok? E o que é o conservadorismo fenomenológico ou fenomênico? É justamente a perspectiva de que as aparências das coisas servem como um elemento ali que permite a gente ter algum grau de justificação, ok? Algum grau de justificação para acreditar que algo é de fato o caso, ok? Então a aparência de alguma coisa, ela per si já serve como já me dota com algum grau de justificação para acreditar que aquela coisa realmente é daquela forma que está aparentando ser, ok? Só que aí é que tá. Existe um papel muito crucial nessa perspectiva, que é o papel dos derrotadores. E aqui nós vamos introduzir o que são os derrotadores, ok? Porque na medida em que nós tivermos razões para duvidar dessas aparências, nós devemos duvidar dessas aparências, né? De como essas coisas aparentam para nós. Então no conservadorismo fenomênico esse tipo de coisa é prezada, ok? Então não é qualquer coisa que você vai acreditar meramente porque parece ser o caso, não, ok? Então vamos lá. E existe o papel dos derrotadores nessa questão. O que são os derrotadores? A evidência que conta contra uma crença é chamada de invalidador, anulador, derrotador e ou defeater, ok? Então quando vocês verem a palavra defeater, ok? É justamente essa questão do derrotador, ok? Dessa crença, ok? De uma crença específica, tudo bem? Os invalidadores ou anuladores rebaixados, né? Derrotadores rasteiros e ou undercutting defeaters, ok? São formas diferentes de você chamar a mesma coisa, ok? Apenas removem o suporte probatório ou evidencial para uma crença. Então, por exemplo, a teoria da evolução, ela é um undercutting defeater geral para argumentos teleológicos, argumentos do design, principalmente biológico, ok? Então ela serve sim como undercutting defeater para argumentos teleológicos ali, principalmente do design biológico, ok?
Enquanto os invalidadores ou anuladores rebatidos, né, derrotadores, refutadores e ou rebutting defeaters, ou opposing defeaters também são chamados, fornecem suporte probatório ou evidencial para a tese oposta da crença. Então, algumas articulações do argumento teleológico, argumento do design biológico, tem a teoria da evolução não só como um undercutting defeater, mas também como um rebutting defeater, ok? Então, como um derrotador refutador. Então, ele fornece para a tese evidência para a tese oposta, ou seja, do não design, ok? Então, algumas articulações de argumento do design são ali tem um anulador, refutador, também a teoria da evolução, ok? Só para citar um exemplo aqui, beleza, galera? Aí vamos lá. Qual é a relevância dos derrotadores, ok? Os derrotadores desempenham um papel central no desenvolvimento moderno de raciocínio derrotável, defeasible reasoning, ok? E o que é o defeasible reasoning? É justamente a perspectiva de que certas crenças, ok, formuladas a partir, por exemplo, das aparências, no caso do conservadorismo fenomênico, elas são passíveis de serem derrotadas por razões ali que propiciem a nossa dúvida acerca da veracidade dessas aparências, de que essas aparências realmente fornecem um grau de justificação para a gente acreditar que aquilo é efetivamente o caso, ok? Então, essas evidências podem ser argumentos contrários ou então evidências empíricas mesmo, ou da observação, ok? Então, por exemplo, uma determinada crença moral que eu tenho, ok? Eu tenho uma determinada crença moral com base em uma aparência de algo, né? Uma aparência de que algo é errado, ok? De que algo aparenta ser errado para mim. Se você trazer alguma evidência ali que sirva como um derrotador para essa crença moral que eu tenho, então, e de fato ela proceder, esse derrotador realmente for um derrotador efetivo, então eu vou ter que duvidar ali, eu terei que duvidar dessa minha crença, né? Eu tenho que colocar essa crença que eu tenho em xeque, essa crença moral que eu tenho em xeque ali, ok? Então é um exemplo aqui de como funciona essa questão do defeasible reasoning, ok? Do raciocínio derrotável. O papel da derrotabilidade das suas crenças é fundamental nessa questão do raciocínio derrotável, ok? Do defeasible reasoning, ok? Então vamos lá. Vamos agora para a questão do contexto dialético ou contexto de discussão, ok? O contexto dialético ou de discussão é o ambiente conversacional ou circunstâncias envolvendo um argumento ou problema, ok? Relevante para os padrões de evidência, ônus da prova, petições de princípio, imploramentos da questão e o escopo das razões e etc, ok? Várias questões ali são relevantes no contexto dialético, ok? Vou citar aqui um exemplo de contexto dialético, ok? De contextos dialéticos diferentes. Uma coisa é o contexto de discussão acadêmica, ok? No contexto de discussão acadêmica, vários filósofos, né, isso no campo da filosofia, e vários cientistas no campo das ciências empíricas, né, ou naturais, eles publicam artigos, papers e tudo mais, ok? E eles se baseiam em certas metodologias, em certas elaborações, ok? Em certos métodos ali utilizados para poder se chegar, né, para poder se extrair certas conclusões a partir daqueles estudos. E na medida em que esses estudos são avançados nesse contexto acadêmico, existe um determinado padrão de evidência mais rigoroso nesses campos, ok? Nesses ambientes acadêmicos, ok? Isso tanto na filosofia quanto nas ciências naturais e ou empíricas, ok? Então, nesse campo, os padrões de evidência serão muito mais rígidos e você sofrerá muito mais engajamento ali por parte de outros filósofos, né, se for no campo da filosofia, ou outros cientistas, se for no campo das ciências empíricas, né. Outros papers serão publicados tentando refutar um outro paper, né, demonstrar ali que de fato aquelas conclusões extraídas daquele estudo não procedem, coisas desse tipo, entendeu? Então é um determinado contexto de discussão aonde existe um determinado rigor específico ali com os elementos, né, com os assuntos tratados ali, ok?
E existe um outro contexto dialético, um outro contexto de discussão, que é o contexto mais convencional, de conversas, ok? Então, um contexto de conversa de bar, por exemplo, ou um contexto de conversa no YouTube mesmo, um bate-papo no YouTube, né, em um vídeo de YouTube ou qualquer coisa desse tipo. O contexto de discussão ali é outro, completamente outro, ok? Num podcast ou qualquer coisa desse tipo. É um contexto onde você tem um padrão de evidência muito mais reduzido, ok? Você não precisa ser tão rigoroso, tão rígido ali na hora que você está fazendo, quando você está discutindo nestes ambientes, ok? Não faz sentido você exigir padrões de evidência ultra mega robustos nesse contexto de discussão, ok? Esse contexto de discussão tem outros padrões de evidência, tudo bem? Então, vamos lá. Entre outros, aqui estão 4 contextos de discussão importantes com relação à questão da inércia existencial. Vamos lá, quais são os contextos relevantes aqui na discussão acerca da inércia existencial? Então aqui a gente tem 1. Argumentos em favor da existência de Deus. Então contexto de discussão onde tem um teísta e um ateu ali discutindo. E aí surge, né, o teísta traz um argumento em favor da existência de Deus que pressupõe ali certas coisas, né? Pressupõe, por exemplo, a tese da inspiração existencial e da sustentação divina. Então, nesse contexto, o ateu, né, o naturalista, ele vai articular a tese da inércia existencial como um derrotador rasteiro, um undercutting defeater, ou seja, como uma articulação ali que ele ilustra, né? Ele remove o aspecto evidencial probatório ali das premissas do raciocínio do teísta. Ok? Nesse contexto aqui, o inercialista, a pessoa que defende essa tese da inércia existencial, que é o inercialista, ele não tem o ônus da prova de provar que efetivamente a inércia existencial é realmente o caso. Basta ele articular de uma forma que ilustre que é meramente possível. E nesse contexto aqui não faz sentido o teísta exigir que o ateu, né, o naturalista, ele prove que de fato a inércia existencial ela é obtida na realidade. Não, o ateu ele simplesmente pode articular de uma forma que elucide apenas uma possibilidade ali, né? Já que no raciocínio do argumento ali, né, no raciocínio do teísta, ele vai estar pressupondo a falsidade dessa tese. Então quem tem o ônus da prova de realmente fornecer ali uma argumentação adicional para demonstrar que a tese da inércia existencial ela não procede é o teísta nesse contexto, tá? O ateu ele não tem que demonstrar isso. Ele pode articular de uma forma ali leve, simplesmente para tirar o suporte evidencial, o probatório ali para a crença ali, para uma determinada premissa específica do raciocínio dele, ok? E basta articular em termos de possibilidade, ok? É possível que as coisas tenham, né, sejam dotadas aí, ou sejam abarcadas por essa coisa chamada de inércia existencial. Isso daqui é o suficiente para o ateu prosseguir com a discussão. Nesse contexto, quem tem o ônus da prova é o teísta. Ou um derrotador refutador, opposing ou rebutting defeater, né? Nesse caso, quando o ateu ele visa fornecer isso como uma tese que realmente, efetivamente é o caso, aí ele passa a ter o ônus da prova, ok? O ateu, o naturalista ali, que é inercialista nesse contexto, ok? Se ele fornece como derrotador refutador, ele tem que provar. Okay? Ele tem que demonstrar que de fato é o caso, que realmente a inércia existencial é obtida efetivamente na realidade, ok? Algo desse tipo. 2. Tese independente, ou standalone thesis. E o que é isso? É você justamente fornecer a tese da inércia existencial de forma independente ali, como algo que explique ali a questão da persistência e coisas desse tipo. Você articula ela de forma independente ali, sem estar discutindo com ninguém, né? Você tá ali numa discussão com um teísta, nem nada do tipo. Você pode fazer isso também. Tem também a comparação teórica global, ok? O contexto de comparação teórica global, ou seja, você compara as virtudes e os vícios epistêmicos, ou seja, os vícios e as virtudes de cada teoria, né, para explicar certos fenômenos na realidade. Você avalia as virtudes, né? Essa teoria aqui, ela é mais virtuosa porque, enfim, ela se adequa, né, aos padrões ali, aos dados. Ela propicia uma previsibilidade ali frutífera. Enfim, ela é mais simples ontologicamente, ou seja, não pressupõe muitas coisas, né? Muitas coisas sem provar ali e coisas desse tipo, né? Desnecessariamente. Enfim.
e ela serve ali, né, ela se adequa ali às evidências que nós temos à disposição, né, de forma global. Então, nesse contexto de comparação teórica global entre as duas teses, né, entre a tese da inspiração existencial e da inércia existencial, essa questão da comparação teórica global é interessante também, e é um contexto dialético relevante aí para a articulação da tese da inércia existencial, ok? E o quarto, como uma inferência para a melhor explicação. Ou seja, você chega em uma espécie de raciocínio abdutivo, ou seja, você observa que as coisas, elas aparentam ter essa coisa, né? Elas aparentam persistir na existência, a menos que alguma coisa, né, seja interna ou externamente, faça com que ela pare de existir, né, ou pare de ter a configuração que possui atualmente. E aí você fala, bom, o que melhor explica isso aqui é justamente a tese da inércia existencial. É justamente a ideia de que algo como a inércia existencial é obtido. Então isso é a inferência da melhor explicação, ok? É fornecido como a melhor explicação para esse fenômeno aí, ok? Para essa coisa na realidade. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá para as articulações aqui, tudo bem? A tese da inércia existencial, ideia geral. Continuidade inercial ou persistência. Inercial, retido sem nenhuma causação contínua sustentadora, ok? Então isso que significa inercial. Tudo bem? Então vamos lá. Algumas teses aí. A tese global, ok? Ou seja, tudo persiste inercialmente. Okay? Objetos, eventos, propriedades, estados de coisas, processos e etc. Qualquer coisa que exista, ok? Qualquer coisa que existe persiste na existência. Tudo bem? Essa tese aqui é uma tese muito incomum, ok? Eu não vejo pessoas articulando a tese dessa forma. Tudo bem? Essa tese aqui, ela requer um ônus da prova muito grande, porque parece que existem certas coisas que elas dependem de uma certa sustentação para poderem persistir na existência. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo dos processos. Um processo ali no computador, por exemplo, ele parece que ele depende do hardware do computador para poder continuar ali, né? Para ele poder persistir ali na existência, ok? Esses processos, essas coisas que acontecem ali, ok? Eles dependem dessa coisa. Ok? Então, parece que essa tese aqui ela não procede, ok? Essa tese mais global da coisa. Nós temos aqui também, certo? A tese entitativa, ok? De que objetos concretos, tanto fundamentais como não fundamentais, inercialmente persistem, ok? Então essa tese aqui é uma tese mais comum, okay? De que objetos concretos, apenas objetos concretos, né, sejam fundamentais ou não, eles persistem inercialmente na existência, ok? Nós temos também a tese entitativa fundamental, ok? Ou seja, de que objetos concretos fundamentais inercialmente persistem, ok? Ou seja, de que somente objetos concretos que realmente são fundamentais ali em algum sentido, eles persistem na existência a cada momento no tempo, ok? Isso também é uma articulação mais comum, ok? E temos também a questão da existência necessária, ok? Algumas implicações e complicações importantes, ok? Que nós vamos lidar aí mais pra frente, quando a gente for abordar mais detalhadamente, ok? Então vamos lá. Algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente abordar, certo? Que é justamente a perspectiva acerca dos objetos na metafísica da persistência. Nós temos duas perspectivas, ok? E elas correspondem a certas teorias do tempo. Certas perspectivas acerca da ontologia ou natureza do tempo, ok? Então, dependendo da perspectiva de tempo que você tenha, você pode ter essas duas formas de se compreender essa questão, ok? E essas duas posições é o endurantismo, ok? Usualmente associado ao presentismo, ou seja, a perspectiva de 3 dimensões, né? E o perdurantismo, ok? Usualmente associado ao eternalismo, o universo em bloco 4D, ok? 4 dimensões. Nessa perspectiva endurantista, ok? Os objetos possuem somente dimensões espaciais, ok? Então eles somente ocupam ali um certo espaço, né? E eles têm uma certa dimensão ali espacial. Os objetos estão totalmente presentes em qualquer ponto do tempo durante sua vida inteira, ok? Aí, eles também, esses objetos são vistos a partir do presente, ok?
já que o passado e o futuro, eles não seriam reais nessa perspectiva, ok? Por isso que é o presentismo, né? A perspectiva do tempo, de que só o tempo presente é real, é condizente aí com essa perspectiva 3D, né? De 3 dimensões aí. E 4. Objetos não possuem partes temporais, já que não tem já que o futuro e o passado, eles não são coisas reais ali, propriamente. Somente o presente é real, ok? Ou pelo menos privilegiado em relação aos outros. Os outros não são tão reais quanto o presente. Nessa visão do tempo, ok? Da ontologia do tempo. E aqui nós temos o perdurantismo, que é essa perspectiva aí que nós abordamos agora, que é justamente objetos possuem dimensões espaciais e temporais, já que o presente, o passado e o futuro existem de fato, ok? E esse objeto ele se estende no passado, no presente e no futuro, ok? Aí nós temos também essa perspectiva 2, né, que é a qualquer instante do tempo, um objeto 4D de 4 dimensões está somente parcialmente presente, ok? Então, na verdade, só uma parte dele está presente ali a cada momento. Então, uma parte dele está presente no passado, outra no futuro e outra no presente, ok? Objetos do passado, presente e futuro, todos existem, ok? Então ele se estende no tempo aí. Esse objeto ele se estende no tempo, então ele existe em cada momento ali do tempo, cada instância temporal ali. E 4. Objetos se estendem no tempo bem como no espaço e possuem partes temporais bem como espaciais, ok? Essa perspectiva perdurantista é a perspectiva mais alinhada ali com a visão que os físicos possuem, ok? Que os físicos possuem acerca da questão, ok? A questão da ontologia do tempo, né? E tudo mais, tudo bem? Então vamos lá, vamos citar aqui o exemplo. A visão presentista é a seguinte, ó, somente o presente é o seio da realidade. Então o objeto aqui, ó, ele está nesse âmbito aqui, né? Que é o presente. E ele ocupa o espaço ali, né? Todo o espaço ali de forma presente, ok? Ele não se estende para o passado e o futuro, porque o passado e o futuro não existem propriamente, né? Ou pelo menos não são tão reais quanto o presente, ok? Aí aqui nós temos o segundo exemplo, né? No universo em bloco, todos os eventos são igualmente reais, ok? Ou seja, ó, o objeto, ele tá aqui, certo? Esse objeto, que no caso seria a Terra aqui, né? No exemplo. E ele se estende, ok? Ele se estende aí no tempo e também no espaço, ok? Ele se estende aí no tempo e no espaço, ok? Então, passado, presente e futuro são igualmente reais aí. E esse objeto ele se estende pelo passado, presente e futuro, ok? Então vamos lá. Articulação utilizada para fins didáticos, né? Qual vai ser a articulação que nós vamos utilizar aqui para fins didáticos mesmo, de explicação e tudo mais? A tese entitativa global da inércia existencial continua, ok? Nós vamos continuar aí. Tese entitativa global da inércia existencial, ou TED, ok? Objetos temporais concretos continuam ou persistem na existência enquanto existentes, sem requerer uma causa simultânea, concorrente e contínua sustentando sua existência, e deixam de existir somente por uma causa, seja devido a fatores internos ou externos que o fazem deixar de existir. Okay? Então uma coisa ela persiste na existência a cada momento do tempo, sem a necessidade de uma causa concorrente ali, o que acontece de forma simultânea ali, que fique sustentando essa coisa na existência a cada momento do tempo, ok? E só deixa de existir por uma causa. Aí sim, uma causa que o deixa de existir, né? Que faz ele deixar de existir. Seja devido a fatores internos ou externos, né? No caso de fatores externos seria, por exemplo, vamos supor aqui, eu, por exemplo, David, tenho essa composição do corpo e tudo mais, né? Mas aí vamos supor que eu fico doente, né? Que eu fico doente aí com uma doença grave, alguma coisa assim. E essa coisa, né? Esse elemento interno, esse fator interno vai fazendo com que eu deixe ali aos poucos de existir até eu, enfim, morrer ali, enfim, e tudo mais, ok? Então vamos lá. Vamos agora para as teses competidoras, inter alia, ok? Ou entre outras coisas, ok? A tese da inspiração existencial, TEE. Objetos temporais concretos instantaneamente deixam de existir na ausência de uma causa sustentadora, conservadora
continuamente, né, concorrente ali e simultânea de sua existência, e persistem somente se uma causa eficientemente sustentadora, concorrente e simultânea ou sustenta a existência. Então aqui você vê um dedinho aqui, né, representando como se fosse Deus, como se fosse um Deus ali causando essa coisa persistir na existência, ok? E aí tem a tese da sustentação causal teística clássica, né, que é justamente isso aqui, ó. Ele com essa imagem aqui do dedinho, ok? Que seria, por exemplo, o dedinho de Deus. Vamos supor aqui. TEE é verdadeira, ok? Então, a tese da sustentação causal teística clássica depende da veracidade da TEE, ok? Da tese da inspiração existencial. E 2, uma condição necessária para objetos temporais concretos evitarem a inspiração existencial é em T, ou seja, no tempo, cada momento no tempo ali, Deus eficientemente, causalmente sustentá-lo ou conservá-lo ex nihilo, a partir do nada, ou seja, a partir do nada ele vai conservando ali a coisa na existência, ok? A cada momento no tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora para algumas articulações metafísicas, né? Um rascunho aí. Algumas falhas. Vamos lá, algumas falhas de articulação da inércia existencial aí, pra vocês tomarem cuidado, ok? Pra vocês não evitarem esse tipo de articulação. Nós temos a articulação da inércia existencial aqui, em termos de poderes ou capacidades das coisas, ok? Ou seja, a inércia existencial é um poder ou capacidade das coisas. Essa perspectiva ela é problemática porque ela pressupõe a realidade prioritária de substâncias ou objetos e, portanto, requer uma fundamentação, grounding, nesta própria coisa própria coisa pressuposta para poder existir, né? Ou seja, você precisa que essa coisa já exista, né? Você precisa pressupor a existência contínua a cada momento do tempo ali dessa coisa para que ela venha a ter esse poder ou essa capacidade, ok? Não podendo assim explicar a existência ou persistência de momento em momento dessas coisas, né? Porque, enfim, seria circular, né? Você tá tipo, beleza, você tá pressupondo a coisa que você quer provar ali no seu raciocínio para poder advogar por essa coisa, entendeu? Essa articulação aqui foi a articulação que o Graham Hoppe utilizou na discussão com o Edward Feser, tá? É uma articulação bem ruinzinha. Por isso que o Graham Hoppe ele sofreu uns perrengues ali na discussão com o Edward Feser, porque ele usou essa articulação em termos de powers, né? Em termos de powers ou poderes que essas coisas viriam a ter, ok? Para persistirem na existência. E aí o Feser avançou justamente essa objeção do grounding, né? Da necessidade de uma fundamentação ali. Então é algo que vocês têm que tomar cuidado aí. Que até o Graham Hoppe, ele meio que vacilou aqui na discussão com o Edward Feser, ok? E aqui tem a tese, né, articulada em termos de exemplificação de propriedade ou propriedades, né? Essa articulação ela pressupõe a realidade de momento em momento da substância e objeto, pois isto é um requerimento necessário para que um objeto venha a exemplificar a propriedade em questão. Só que isso aqui, ó galera, vamos deixar aqui bem claro. Isto depende do tipo de metafísica das propriedades em como concebemos a relação de exemplificação. Então, dependendo da relação de exemplificação, de como você acredita que a coisa, né, que a propriedade é exemplificada ali, pode ser sim que algumas articulações acerca de exemplificação de propriedades, elas não sofram desse problema, okay? da circularidade também, ok? Mas pode ser considerado como uma falha em algumas articulações e provavelmente pode ser vista como mal sucedida, ok? Então é uma coisa que é boa evitar, essa articulação em termos de exemplificação de propriedades, beleza? Então são duas articulações falhas aqui da inércia existencial que podem fazer você perder aí a linha, perder o debate e a discussão, né? Você realmente não saber articular bem a coisa, ok? Articulações metafísicas, mais um rascunho aqui, ok? Mas vamos continuar aqui no rascunho da coisa. Articulação da anterioridade. Como é que a gente pode ver essa questão dessa articulação? Como é que essa articulação ela é feita, ok? A cada não primeiro momento, a cada não primeiro tempo T, no qual objetos concretos temporais S existem, as existências de S's em T são explicadas pela conjunção de o estado e existência de S, ou seja, dessa substância, objeto concreto, temporal, em um tempo imediatamente prioritário a T, ok? E
2. A ausência de qualquer fator causal destrutível do tempo imediatamente prioritário por incluindo T. Ok? Então essa é a tese da anterioridade. Ela pode ser articulada desta maneira aqui, ok? É uma das teses promissoras aí, né? É uma das articulações promissoras da inércia existencial. Outra articulação, a articulação do estado, ok? Então você pode articular nesse termo aqui, a tese da inércia existencial. Existência persistente é um estado de imutabilidade ou êxtase. Por sua própria natureza mesma, estados de imutabilidade desviam-se de sua condição atual somente se haver uma disrupção positiva da sua condição, ou seja, uma perturbação ali da sua condição, ok? Essa articulação ela for perturbada ali, né? Enfim, essa coisa for perturbada, ok? Seria isso que quer dizer disrupção positiva, ok? Vamos lá, aí a última que é a articulação, né? A articulação da necessidade, ok? Objetos concretos continuam a existir enquanto existentes, obviamente, na ausência de uma causa sustentadora ou conservadora, em virtude destes serem metafisicamente necessários, ok? De não haver ali, não haver como essas coisas não seriam obtidas ali, né? Ok? Então essa daqui também é uma articulação promissora, tudo bem? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Algumas críticas, né? Algumas críticas que são avançadas aí por alguns pensadores aí, né? Principalmente o Edward Feser. O Edward Feser, ele é um dos principais críticos, ok? Ele é um filósofo tomista e católico, e ele é um dos mais ávidos aí críticos da tese da inércia existencial na academia, ok? Então, ilemorfismo, né? Que é justamente aquela questão do dualismo, né? Entre matéria e forma ali, ok? Então tem a matéria das coisas e a forma pelo qual permite essas coisas se ajustarem de acordo com essa forma, ok? Dentro dessa forma aí específica, né? Isso explica por que tem a forma, por exemplo, do homem, né? Existe a forma do homem e existe a matéria do qual o homem é composto ali, né? Então é uma junção entre a forma do homem e a matéria que o constitui, ok? Então essa perspectiva ela se apresenta como um problema para a tese da inércia existencial, ok? E o princípio da causalidade proporcional também, ok? Que é complementado aí junto com o ilemorfismo. O segundo é o ilemorfismo, que é essa perspectiva que eu expliquei, mais a circularidade viciosa, que é aquela coisa que eu citei nas articulações falhas, ok? Que inclusive o Edward Feser avançou na discussão com o Karl Popper, ok? De que a tese da inércia existencial ela é viciosa, tem uma circularidade viciosa, né? Ela sofre de uma circularidade viciosa, ok? Isso pode ser visto naquelas duas articulações, né, da exemplificação de propriedades e também na articulação ali em termos de powers, de poderes que as coisas existentes viriam a ter, ok? Entre outras coisas aqui, ok? Internária. Em geral, para cada argumento contra a tese da inércia existencial, ele precisa atacar as três articulações da T e E, né, da tese da inércia existencial. Há outras articulações também, ou seja, ele precisa atacar essas outras articulações também. Tem articulações mais robustas, que inclusive são algumas articuladas no blog do Joey Schmidt, beleza, galera? E 2. Se o argumento for um argumento da causalidade sustentadora, conservadora, teística, ele precisará demonstrar a tese da sustentação causal teística clássica. E, por implicação, a tese da expiração existencial, ou TEE, né, porque ele pressupõe isso aí, ok? Então vamos lá. Galera, aqui antes de prosseguir com os conteúdos, né, com uns próximos slides, eu gostaria de deixar claro aqui, né, que você ainda não baixou o aplicativo da comunidade ateísta, por favor, considere dar uma consultada, né, dar uma verificada aí no aplicativo. Esse aplicativo ele é bem relevante, ok? É uma forma das pessoas fazerem networking, ok, dos ateus. Os ateus e os agnósticos também são bem-vindos a justamente se comungarem ali, né, compartilhar experiências, enfim. Tem várias abas ali interessantes, tem abas de discussões, tem abas de sugestões de livros, ok, para quem quiser sugerir livros ou ver os livros que foram sugeridos por outros usuários, ok, livros relevantes aí acerca de filosofia, ciência, história, teologia, enfim, outras coisas aí, tudo bem? Então é bem interessante vocês verificarem o aplicativo da comunidade ateísta. Vamos dar um apoio aí para
este aplicativo, ok? Para este projeto aí, porque é um projeto muito bacana de unificação entre os ateus em uma comunidade ali mais unificada, ok? Então vamos lá, ok? Conteúdo em vídeo no canal Majesty of Reason do Joey, né, ou Joseph C. Schmidt, ok? O Joey Schmidt é esse rapazinho aqui, agnóstico, ok? Lá da gringa, que ele é um cara muito inteligente, cara. Um cara muito inteligente e que ele tá gerando um furdúncio aí na academia, né? Tá gerando realmente um incômodo aí nos textos clássicos da academia, com esses trabalhos acadêmicos que ele tá produzindo, ok? Ele é um cara que ele é muito proeminente, ele publica muitos artigos, muitos artigos mesmo acadêmicos relacionados a essas questões, ok? Principalmente metafísica da persistência, que é uma das áreas de interesse dele, ok? De trabalho dele, tanto acadêmico quanto não acadêmico, ok? Então, para aprofundamento posterior, para os que entendem inglês, recomendo o vídeo Existential Inertia and the Aristotelian Proof, presente no canal do Joey Schmidt, ok? O vídeo cobre críticas à TIE, ou seja, a tese da inércia existencial, em relação à prova aristotélica. 2. Motiva o reconhecimento da TIE, né? Então ele motiva aí o fato dessa coisa, né? Das pessoas abordarem mais essa questão da tese da inércia existencial. E 3. Responde às principais objeções à TIE, ok? Na literatura, ou seja, na tese da inércia existencial e na literatura acadêmica, ok? Então vamos lá. Leituras posteriores, conforme sugeridas aí pelo próprio Joey Schmidt, ok? No vídeo original. Mortimer Adler, ok? How to Think About God, Color Books. John Baldwin, ok? De 2007 aí. A Continuidade do Mundo, Conservação Divina ou Inércia Existencial. International Journal for Philosophy of Religion. Tradução para o português presente no site da Pensar Naturalista por César Souza, beleza, galera? Então vocês podem acessar esse artigo aqui de 2007 do John Baldwin, justamente no site da Pensar Naturalista, beleza? É só vocês darem uma olhada aí na descrição, vai ter o site da Pensar Naturalista, entrem lá e procurem este artigo, ok? Lá para vocês lerem e se aprofundarem mais, ok? Edward Feser, 2011, Existential Inertia and the Five Ways, ok? Que fala aí sobre a questão das 5 vias, né? E a tese da inércia existencial. Na American Catholic Philosophical Quarterly, ok? O Paul Oldie, né? O artigo de 2019 do Paul Oldie, que eu já recomendei aqui para vocês em outros vídeos. Existential Inertia, né? Philosophic Exchange. Lá ele aborda de forma mais detalhada a questão da tese da inspiração existencial, da sustentação divina teística e também da inércia existencial, ok? Formas de se articular e também os germes da ideia em outros pensadores mais antigos, ok? E é claro, o artigo do Joseph C. Schmidt de 2020, né? Que é justamente Existential Inertia and the Aristotelian Proof, também presente ali no International Journal for Philosophy of Religion, ok? Existem mais leituras, mas estas são as iniciais. Para aprofundamento posterior, checar o blog Majesty of Reason de Joseph, Joey C. Schmidt, ok? Lá haverá referências mais aprofundadas sobre o debate acerca da TIE, da tese da inércia existencial, beleza, galera? Então recomendo aí vocês darem uma olhada no blog do Joey Schmidt. Se você não entende inglês, pega e joga no Google Tradutor e dá uma lida, beleza? Gostaria de fornecer aqui uns agradecimentos, né, a certas pessoas e a certos grupos. Agradeço ao Joey Schmidt, obviamente, pelos excelentes conteúdos produzidos no tema. Recomendo que se inscrevam no canal Majesty of Reason. E caso saiba inglês, será de grande auxílio para vocês mesmos se aprofundarem em mais conteúdos acerca de filosofia da religião acadêmica do canal dele, ok? Então, no canal dele tem muitos conteúdos acerca de argumentos contra a favor da existência de Deus. Vários diálogos com pensadores renomados aí, ok? Para vocês acompanharem. Então eu recomendo aí que vocês deem uma olhada no canal dele, se possível aí, beleza? Se vocês entendem inglês, galera. Gostaria de agradecer a todos da equipe da Pensar Naturalista, né, que atuam por trás das câmeras para promoverem um conteúdo de alto nível acadêmico traduzido para as pessoas aqui do Brasil. Então eu agradeço aí o César Souza, o Alisson Souza, enfim, o Irã Filho, e todo esse pessoal, né, todo esse pessoal aí que atua, né, o Tess Medeiros, todo mundo aí que atua
tanto fora como na frente das câmeras aí na Pensar Naturalista, para poder trazer esse conteúdo mais acadêmico da coisa, ok? Recomendo que se inscrevam no canal deles do YouTube, quem do canal da Pensar Naturalista tá aí na descrição, e também acompanhe o site para mais conteúdos profundos acerca de filosofia da religião acadêmica no Brasil, inclusive entrevistas exclusivas presente no site, ok? Gostaria de agradecer também ao Rafael Costa, né, da Contra os Sofistas, pelos excelentes trabalhos de tradução de vídeos e textos também sobre filosofia da religião acadêmica no Brasil, ok? Inscreva-se no canal do YouTube dele e acompanhe a página, ok? Então ele também tem uma página muito interessante ali, né, um site muito interessante, que ele tem outras traduções, algumas que ainda não estão disponíveis na Pensar Naturalista, ok? Então traduções exclusivas lá na Contra os Sofistas. E se inscreva no canal dele, que também tem uns conteúdos interessantes acerca de filosofia da religião, principalmente sobre o argumento da injustiça, que vocês vão ver lá que ele produziu os vídeos, ok? Gostaria também de agradecer a todos os apoiadores, sejam membros, pessoas que doaram via Pix ou que contribuíram com alguma quantia para que o canal se mantenha. Com isso é possível levarmos o conteúdo ainda mais longe e melhorarmos a qualidade dos equipamentos para a produção de vídeos no canal. E é claro, arcar com os custos de produção dos vídeos, né? Seja conta de luz, conta de energia, enfim, conta de internet e tudo mais, ok? Então vocês auxiliando aí com dinheiro aí, vocês já ajudam bastante aí, né? Com alguma quantia já auxiliam bastante, ok? Agradeço demais a cada um de vocês, beleza? Um agradecimento aí. Por fim, inscrevam-se, curtam, compartilhem e apoiem financeiramente este projeto, né? Se não for fazer falta para vocês, a quantia, por favor, contribuam aí, né? Para podermos prosseguir com as atividades e bater de frente com os intelectuais religiosos no Brasil. Precisamos da sua ajuda, ok? Qualquer quantia é bem-vinda. Auxiliem para que assim outros planos mais elaborados possam sair do papel e pessoas como eu e outros no YouTube possam viver em prol do ativismo secular ateísta. Ajudar na mudança do cenário cultural e social é um dos meus objetivos. Porém, para que eu possa me dedicar inteiramente ao ativismo secular ateísta, é necessário que exista apoio financeiro. Agradeço a cada um que puder contribuir com qualquer valor, seja via Pix, criptomoedas, PayPal ou através da adesão ao clube de membros do canal. Enfim, fiquem na paz e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou e até mais.